Shalom, amados irmãos, graça e paz, na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Tiago Aparecido, sou um pequeno servo, atalhado do Senhor. Irmão, neste momento, gostaria de trazer uma palavra do Senhor aos vossos corações nesta manhã, na data de 28/4/2016. Amados irmãos, gostaria de falar sobre, aleluia, este tema, a qual eu vou apresentar aos irmãos, que é sobre o Evangelho da prosperidade. Este falso evangelho que está sendo pregado nas nossas igrejas. É por isso que eu coloquei no rodapé do vídeo, os irmãos, como os irmãos acabaram de acompanhar, na primeira epístola aos Gálatas, no capítulo de número 1, versículo 8 e 9, fala sobre o evangelho do anatema. Vamos repetir, aleluia, irmãos, se vocês têm uma Bíblia, gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no primeira epístola aos Gálatas, louvado seja Deus, no capítulo de número 1, versículo 8 e 9, que diz assim: Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anatema. E assim como já dissemos agora, repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anatema. Amados ouvintes da palavra de Deus, a palavra anatema significa no dicionário da língua portuguesa o seguinte: anatema significa sentença de maldição, expulsa da igreja a excomunhão, reprovação, condenação, repreensão, maldição e escração. Amados, uma linguagem simples, a palavra anatema significa maldito. Então aqui Paulo está dizendo: aquele que venha pregar outro evangelho, esse seja anatema, esse seja maldito, digno de maldição. Então, amados ouvintes, este evangelho que qual eu estou condenando nesta hora, neste momento, o evangelho da prosperidade, este é um evangelho maldito, amados, um evangelho de maldição a todo aquele que vive dentro desta palavra, deste evangelho da prosperidade. Mas vamos ver o que significa a palavra prosperidade na língua portuguesa. O que significa prosperidade? Estado que se torna próspero. A grande produção de alimento, de bens de consumo, de abundância e fartura. Amados ouvintes da palavra de Deus, eu estava meditando muito no livro de Mateus, a qual outra hora ali ele condena especialmente as riquezas, que ele condena esse evangelho da prosperidade. Mas, amados ouvintes, para as pessoas que estão dentro dessas denominações, para ela é muito difícil sair dentro desse evangelho. Por quê, irmão Tiago? Porque outra hora eu também já estive preso dentro desse evangelho da prosperidade. E este evangelho é uma coisa terrível, a qual outra hora não expõe a verdade da cruz de Cristo, não expõe a verdade dos seus mandamentos, não expõe a verdade de termos uma comunhão a mais com o Senhor, para aprendermos, aleluia, a mais do Senhor Jesus Cristo, sobre o verdadeiro evangelho da cruz, o evangelho da salvação. Mas, amados irmãos, eu vou contar a experiência que tive nesse evangelho da prosperidade, a qual outra hora eu pertencia à denominação da Igreja Mundial do Poder de Deus, que pertence ao apóstolo Valdemiro Santiago, que veio da Universal, que pertence ao Edir Macedo, como é conhecido na maioria dos irmãos. Irmãos, eu fiquei 2 anos dentro dessa denominação, a qual outra hora não conheci o evangelho de Jesus, me arrependi dos meus pecados, aceitando Jesus como único salvador da minha vida, entrando na Igreja Mundial depois de 1 mês, louvado seja Deus. Fiquei muito constrangido, a qual outra hora explicaram a respeito dos dízimos e ofertas alçadas. Eu queria dizimar, Deus me abriu uma porta de trabalho e eu consegui dizimar, louvado seja Deus, naquela igreja. Mas o que eu estranhava, amados irmãos, mas naquela época eu não tinha um entendimento ainda da Bíblia, a qual outra hora também nem lia a Bíblia Sagrada, era um cristão de fachada. Eles me apresentavam o seguinte: todas as bênçãos relacionadas, louvado seja Deus, a minha salvação, da minha família, estava relacionada ao dinheiro. E como assim? Se eu participasse de um propósito que eu desse 100, 50 ou 30 reais, eu alcançaria a minha vitória. Mas, porém, se eu não participasse desse propósito, não ajudasse a Deus, numa linguagem bem simples, eles falariam que nós não alcançaríamos a nossa vitória.
Por quê? Porque na Igreja Mundial do Poder de Deus, amado, funciona da seguinte maneira, e não só nela, como na maioria das igrejas que pregam o Evangelho da Prosperidade. Eles pegam um tema da Bíblia, louvado seja Deus, eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos saberem como funciona esse Evangelho da Prosperidade, já denunciando esse falso Evangelho, que funciona da seguinte maneira. Eles pregam uma história da Bíblia, principalmente a história de alguém que venceu e foi muito rico. Eu vou usar aqui um exemplo que eu já ouvi em várias denominações e vários pregadores da prosperidade pregando sobre a história de Abraão. Para os amados que não conhecem Abraão, Abraão é o patriarca da fé. Muitos conhecem ele na Bíblia como pai da fé. Porque Abraão, aleluia, louvado seja Deus, ele era de uma família que não conhecia a palavra do Senhor, mas pela sua infinita misericórdia Deus escolheu Abraão. E Deus olhou para Abraão e falou que faria dele uma grande nação. E depois de um certo tempo Abraão começou a servir ao Senhor, louvado seja Deus, e Deus lhe fez uma promessa, que na sua velhice lhe daria um filho, que seria a sua descendência. Só que daria esse filho na sua velhice, e Deus cumpriu na vida de Abraão e da sua esposa Sara, a qual outra hora, a Sara sendo muito velha, já numa idade avançada, não poderia ter filho, mas o Senhor concebeu esse milagre. Eles conceberam e colocaram o nome dos filhos dele de Isaac, a qual outra hora Abraão amava muito seu filho Isaac, a maioria dos irmãos já conhece essa história, e Deus pediu que sacrificasse aquilo que ele mais amava, que era o seu filho Isaac, em holocausto. E levando, louvado seja Deus, Abraão, o seu filho para o sacrifício, colocou, louvado seja Deus, o seu filho para o sacrifício. E colocando Isaac para ser sacrificado, quando pegou um punhal e já ia matar o seu filho, Deus viu a fidelidade de Abraão e falou assim, não faça isto com o menino. E Deus ali preparou um cordeiro para o sacrifício. E eles sacrificaram, aleluia, o cordeiro, e sacrificaram aquele cordeiro no lugar do seu filho Isaac. E Deus viu ali a fidelidade de Abraão. Abraão na Bíblia, amados irmãos, era um homem riquíssimo, de muitas posses. O Senhor abençoara Abraão em tudo que ele fazia. Em tudo que o Abraão fazia, ele prosperava. E, amados irmãos, muitas das vezes esses pregadores do Evangelho da Prosperidade, eles pegam, aleluia, louvado seja Deus, esse exemplo de Abraão e colocam um exemplo assim, pegue e dê o seu Isaac, mas converte isso de uma forma no termo financeiro. Vamos supor um exemplo, você tem algum dinheiro na conta guardado, 50, 60 mil reais, você tem um projeto de comprar uma casa, ou você tem um projeto, louvado seja Deus, de comprar um carro, ou de realizar algum sonho material, e eles pegam e falam, não, dê o seu Isaac, sacrifique o seu Isaac, faça como Abraão. Abraão ia pegar e ia colocar o seu Isaac no altar para ser sacrificado, e Deus, aleluia, tocou a providência, livrou, aleluia, Isaac de ser morto, providenciou um cordeiro, e Abraão foi riquíssimo. Então eles convertem essa história num bem material, amados. Então, louvado seja Deus, eles convertem, louvado seja Deus, o que era para ser ali um bem, ali um sacrifício espiritual, um sacrifício de amor a Deus, eles convertem em amor, aleluia, ao dinheiro, em amor financeiro, e colocam, louvado seja Deus, para ser sacrificado no altar aquilo que você tem de melhor. Muitas das vezes, amados ouvintes, eu vi coisas absurdas, como pessoas que doaram carro, casas, pessoas que doaram dinheiro, e essas pessoas que falam sobre o Evangelho da Prosperidade, eles prometem que você vai ganhar 2, 3, 4, 5 vezes mais, que Deus vai te dar em abundância. Por isso eles usam também João 10, aleluia, João 10, capítulo 10 e versículo número 10, que diz que o ladrão veio somente para roubar, para matar e para destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Quando eles falam esse versículo em abundância, eles já colocam na frente o termo, louvado seja Deus, amados, financeiro. E não é esse, louvado seja Deus, o Evangelho da cruz que Jesus pregou. Não é esse o Evangelho, aleluia, que Jesus pregou, o Evangelho da salvação. Então, amados ouvintes da palavra de Deus, eles convertem isso a dinheiro, eles falam, dê o seu melhor Isaac, dê o seu Isaac. Então, amados ouvintes, eles confundem, louvado seja Deus,
de forma proposital, eles pegam, aleluia, um versículo isolado da Bíblia, uma história isolada da Bíblia e convertem em temas financeiros. Então, amados ouvintes, eles mandam você doar o seu Isaac. Muitos doam sua casa, doam o seu carro, tiram o dinheiro que tem na conta que vai realizar um sonho e doam na igreja esperando receber 4, 5 vezes mais. E quando isso não acontece, a pessoa fica frustrada e ela fala: nunca mais vou entrar dentro de uma igreja, porque o pastor que prometeu que eu ganharia 4, 5 vezes mais e eu não ganhei. E muitas das vezes esses lobos vestidos em peles de pastores dizem assim: você não conseguiu, você não obteve a sua vitória porque você não teve fé. Então transfere a sua responsabilidade para a ovelha. Mas aí eu faço uma pergunta: você teve fé para doar e não teve fé para receber? Quantos são vocês que estão participando, estão pagando propósito? Quantos vocês estão pagando carnê? Quantos vocês não estão pagando, dando dinheiro para envelope, vocês não obtêm vitória? Amados ouvintes, porque esse evangelho não é o evangelho que Jesus pregou. Esse não é o evangelho da salvação. Amados, eu estive lendo, louvado seja Deus, por isso que é importante ler a Bíblia. Eu estive lendo o livro de Mateus e vi ali inúmeros milagres onde nosso Senhor e Salvador Jesus nunca cobrou nada. Pelo contrário, ele disse assim: de graça deis e de graça recebeis. Então, amados ouvintes, para você obter uma cura, para você obter uma vitória, você não precisa, amados ouvintes, dar dinheiro, aleluia, para uma denominação, participar de um propósito envolvendo dinheiro, envolvendo temas financeiros. Louvado seja Deus. Vou te dar um outro exemplo na Bíblia, a vida, louvado seja Deus, que eles usam muito, a vida de José. José foi, aleluia, filho de Jacó, e José foi vendido pelos seus irmãos para ser escravo no Egito Antigo, onde José ficou, aleluia, aproximadamente 15 anos servindo como escravo, 7 anos na casa de Potifar e mais 7 anos de escravo, aleluia, nas masmorras do Egito. Aí José, louvado seja Deus, tem um dom de interpretações, e Faraó, se perturbando com um sonho, louvado seja Deus, a qual ele não conseguia interpretar, chamou José. E José conseguiu interpretar esses sonhos para Faraó, dizendo, louvado seja Deus, que estes sonhos representavam 7 anos, louvado seja Deus, de fartura e 7 anos de escassez total. E ali, Faraó, admirado com José, com sua sabedoria, nomeou José como governador. Então, amados ouvintes da palavra de Deus, eles usam, falam assim: José não tinha nada, mas José virou governador e foi rico, foi próspero. Faça a campanha de José, a campanha que vai tornar você um governador, que vai tornar você aquilo que você nunca foi. Você vai ser aquele que nunca teria, você vai ser aquilo que nunca foi. Então, amados ouvintes, nessas propagandas eles enganam as pessoas, porque o coração de José foi provado até o limite. José foi escravo na casa de Potifar, a qual outra hora Deus sim o honrou na casa de Potifar, mas a mulher de Potifar tentou seduzir ele, e ele não teve nada, aleluia, a ver com a mulher de Potifar. Pelo contrário, ela acusou um inocente, e ela jogando, aleluia, José para ser condenado, passou 7 anos de tribulação naquela cadeia, qual outra hora ninguém sabe como estava o coração de José, somente o pai. Então, amados ouvintes, Deus honrou José, mas primeiramente provou o seu coração. Provou-se por ver se seu coração estava, aleluia, verdadeiramente no Senhor. E você viu que José, o seu coração estava no Senhor. Em inúmeras provas, não se corrompeu aos ídolos egípcios. Viveu no meio do Egito, mas nunca se corrompeu a adorar uma imagem de estátua. Louvado seja o nome do Senhor. Então o coração de José foi provado e ele venceu. Então, amados ouvintes, este evangelho da prosperidade, este é um evangelho condenável ao Santo dos Exércitos. Porque, amados ouvintes, você jamais vai obter salvação e vitória para a sua vida e para a sua família enquanto você não reconhecer, louvado seja Deus, que o Senhor é o Salvador. Ele é a salvação. Ele já pagou o preço naquela cruz do Calvário para que fôssemos salvos, para que obtemos vitória. A Bíblia confirma assim, se eu não me engano, no livro de Isaías, que diz que todas as nossas enfermidades foram lançadas sobre o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E, amados irmãos, muitas das vezes você quer uma vitória, você quer algo, louvado seja Deus, da parte do Senhor, para, aleluia, Deus vir abençoar a sua vida. Mas a Bíblia,
louvado seja Deus, irmãos, é um livro completo. A Bíblia é um livro que nos ensina, louvado seja Deus, que o Evangelho é muito simples e que, se você entender o contexto da palavra, você não vai ser enganado pelos falsos profetas. Vou te mostrar dentro da Bíblia que você não precisa, louvado seja Deus, de você doar algo ou participar de um propósito envolvendo dinheiro para você obter sua cura e a sua vitória. Louvado seja Deus. Vou ler uma passagem bem rápida que se encontra em Mateus, no capítulo de número 7, no versículo 14 e 15, que diz assim: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou a mão e a febre o deixou, e ela se levantou e passou a servi-lo. Amados, quanto Jesus cobrou aqui da mãe de Pedro? Ou ele teve que participar de algum propósito, louvado seja Deus, para obter a cura? Não, simplesmente Jesus, aleluia, Pedro levou Jesus para sua casa, e aí a sua mãe, aleluia, foi curada da sua enfermidade. A Bíblia afirma ainda que tudo que pedimos em oração receberemos. O que Jesus quer ver de nós, irmãos, é fé. Eu vou dar outro exemplo, amados, louvado seja Deus, que você não precisa de dinheiro, que você não precisa deste evangelho da prosperidade para obter as suas vitórias. A Bíblia diz assim no mesmo capítulo, Mateus capítulo 8, no versículo número 16 e 17, diz assim: Chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele meramente com palavras expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir isso que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, amados, essas pessoas que foram acometidas não deram dinheiro para Jesus. Elas não participaram de um propósito, aleluia, de louvado seja Deus, R$200 para obter a sua vitória. Me dê uma moeda de ouro para obter, aleluia, a sua vitória. Me dê 10 moedas de prata para eu curar este enfermo. Não, Jesus nunca fez isso. Jesus, aleluia, curava por amor às almas, ensinava para elas, louvado seja Deus, o verdadeiro evangelho. E não este evangelho, amados irmãos, que é pregado hoje na maioria das nossas denominações, este evangelho da prosperidade. Então, irmãos, eu vou contar um exemplo também que aconteceu na minha vida. Louvado seja Deus, eu estava dentro dessas denominações, a qual outra hora não ensinava o caminho santo, de retidão, aleluia, de justiça, de arrependimento e de santidade, a qual outra hora eu não tinha, amados irmãos, o entendimento da palavra. Então eu participava de propósito, eu doava, aleluia, participava de propósito de R$100, de R$200, aleluia, participava, peguei até um carnê do apóstolo, na época do carnê da oração incessante do apóstolo Valdemiro Santiago, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados ouvintes, mas a minha vida não mudava, e eu não entendi o porquê. Eu falei, meu Deus, eu estou 3 anos orando, a minha família não muda, a minha situação não muda. Por quê, amados? Porque eu não mudei. A qual outra hora eu não tinha um tempo para a leitura da Bíblia, a qual outra hora eu só ia, aleluia, na igreja, eu só assistia o apóstolo pela televisão, mas não tinha uma vida de oração, de santidade, de jejum, de leitura da palavra. Então a minha vida não mudava. Mas a partir do momento que eu conhecia, aleluia, o verdadeiro evangelho, o evangelho da porta estreita, o evangelho verdadeiro, amados, o evangelho que nos aparta das coisas do mundo, então Deus começou a me dar vitória. A qual hora eu deixei a iniquidade, louvado seja Deus, a iniquidade do meu coração, que eu deixei os caminhos das portas largas, deixei o pecado, louvado seja Deus. Então Deus começou, aleluia, a abençoar a minha vida, a qual hora Ele começou a me dar vitórias antes, a qual nunca dera. A qual meu irmão era usuário de crack, louvado seja Deus, hoje está numa clínica de recuperação de crack. Eu tentei colocar ele 4 anos numa clínica e nunca consegui. Mas quando eu comecei a obter, aleluia, o entendimento da palavra, seguir o caminho do evangelho da porta estreita, o evangelho da salvação, não esse evangelho falso da prosperidade, buscar o Senhor em arrependimento, justiça e santidade, então o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, não precisou eu ir pedir para Ele ir por uma clínica. Não, Ele veio até mim. O Senhor o trouxe e falou, meu irmão, eu preciso me recuperar, eu preciso ir para a clínica de recuperação, e chegou chorando. E hoje ele está numa clínica de recuperação para a honra e glória do Senhor Jesus.
Então, amados ouvintes, você vê que o Evangelho foi derrubado aqui na palavra de Deus em apenas 2 exemplos, que você não precisa, aleluia, participar de propósitos visando valores financeiros para você obter as suas vitórias. Louvado seja Deus. Você viu aqui numa passagem simples da Bíblia que Jesus não cobrou nada para curar, aleluia, essas pessoas. Aleluia, e essas pessoas que pregam esse evangelho da prosperidade, como louvado seja Deus, Valdemir Santiago de Macedo e entre outros, louvado seja Deus, não foi cobrado nada para que essas pessoas tivessem a cura. E quanto foi cobrado, Tiago, para seu irmão e para a clínica obter vitória? Não foi cobrado nada, só fé, irmãos, e obediência à palavra de Deus. É isso que temos que ter. Nesses 2 exemplos, nós já derrubamos este ensino deste falso evangelho, deste evangelho da prosperidade. Então foi colocado aqui, amados ouvintes, que para você obter suas curas, para você obter a sua vitória, só basta você seguir o Cordeiro, só basta você seguir o Messias em arrependimento, santidade e justiça, que tudo mais Ele o fará na sua vida. E amados ouvintes da palavra de Deus, e eles também usam o seguinte recurso: qual pessoa que não quer ser próspera? Ou qual pessoa, louvado seja Deus, que não quer, louvado seja Deus, ser rica? Qual pessoa que não quer ter uma vida regalada, que não quer ser um empresário? Qual uma pessoa, aleluia, louvado seja Deus, que não quer ter uma vida regalada? Amados ouvintes da palavra de Deus, muitas das vezes estes falsos profetas, essas pessoas que pregam falso evangelho, louvado seja Deus, eles apresentam para você um evangelho de facilidade, a qual o evangelho é assim, faça, aleluia, um propósito com Deus e a sua vida vai se multiplicar e ser abençoada, como eu falei aqui no respeito no começo do vídeo, né? E eles colocam várias pessoas, aleluia, da Bíblia que se deram bem, que foram pessoas prósperas. O exemplo que eu acabei de falar: Abraão, Isaac, Jacó, José, Rei Davi, Salomão, Jó. Então eles usam essas pessoas que foram riquíssimas dentro da Bíblia e tiveram uma comunhão com Deus, e que diz que nós também podemos ter, aleluia, riquezas, que possamos ser prósperos nessa terra e servir a Deus. Mas eu gostaria, amados irmãos, de meditar na palavra do Senhor com os irmãos, aleluia, em Mateus, um versículo muito conhecido, que é em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 24, que diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Amados ouvintes da palavra de Deus, e na palavra grega, riqueza significa mamon. Mamon, na linguagem antiga grega, significa o Deus da riqueza, o Deus do dinheiro, o Deus da prosperidade. Amados irmãos, tem muitas pessoas de livre e espontânea vontade que adoram, que querem servir, que querem andar no evangelho da prosperidade. Elas querem ser arregaladas, elas querem ter uma vida próspera, elas querem servir a Deus, mas elas têm esse sonho, essa ambição de serem empresárias, pessoas prósperas, de viver, aleluia, uma vida luxuosa, uma vida regalada. Mas eu convido os irmãos, louvado seja Deus, por isso que, amados irmãos, que é muito bom ler a Bíblia Sagrada. A gente temos base bíblica para derrubar, aleluia, esses falsos profetas, esses falsos, louvado seja Deus, esses falsos mestres da lei que apresentam um evangelho falso, como este evangelho da prosperidade. Amados irmãos, vamos dar um exemplo bem básico na Bíblia. Louvado seja Deus, que não basta apenas você ir para a igreja, louvado seja Deus, não basta você apenas conhecer a palavra de Deus para que você seja salvo. Louvado seja Deus. Se você amar o seu dinheiro, louvado a Deus, amar as suas riquezas, que a Bíblia foi bem clara em Mateus capítulo 6, no versículo de número 24, que ninguém pode servir a 2 senhores, ou amará a Deus ou amará as riquezas. E isso é bem descrito na Bíblia. Um exemplo muito claro é a vida do jovem rico.
se encontra em Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 18, que diz assim: Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí o Senhor disse para ele: Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E replicou o rico, dizendo para Jesus: olha o que ele disse para Jesus: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tem e dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Aleluia. Olha o que diz no versículo 23. Mas ouvindo eles essas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Então, mas ele ficou triste porque ele era riquíssimo. Mas olha o que diz, aleluia, louvado seja Deus, irmãos, continuando aqui em Lucas capítulo 18, no versículo de número 24. O título é: Louvado seja Deus, o perigo das riquezas. Mas Jesus, vendo assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos casa e te seguimos. No versículo 29 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, e que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo que há por vir a vida eterna. Então, amados ouvintes, você viu aqui, louvado seja Deus, que o Senhor condena aqueles que têm riquezas. Aí você vai dizer: irmão, quer dizer então que eu sou rico, eu vou para o inferno, não tenho chance de salvação? Não. Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na realidade, estava tentando salvar esse jovem rico. Eu demorei um pouco para entender o contexto dessa palavra. Eu disse assim: então quer dizer que para pessoas ir para o céu tem que ser pobre? E quer dizer que os ricos não herdarão o reino dos céus? Não tem possibilidade para ele herdar o reino dos céus? Tem, mas muitas das vezes Deus irá provar o seu coração. Você vê que esse jovem rico, ele conhecia a palavra de Deus, ele seguia os mandamentos desde a sua mocidade, desde a sua juventude, mas Jesus diz para ele: ainda uma coisa te falta. Ele o quê? Vende tudo que tem e segue-me. Mas por que Jesus diz que ele vendesse tudo? Porque ele queria que ele virasse um mendigo de rua? Queria que ele vivesse uma vida pobre, sem condições financeiras? Não. Que Jesus queria que ele se desprendesse do amor dele ao dinheiro. O primeiro amor desse jovem não estava em Cristo nem na palavra de Deus, estava na sua vida regalada. E essa vida regalada dele, aleluia, o seu amor foi colocado à prova quando Jesus disse: Vende tudo que tem aos pobres e segue-me, e terá um tesouro no reino dos céus. E ele não quis, aleluia, louvado seja Deus, seguir a palavra do Senhor. Vamos ver, aleluia, louvado seja Deus, irmãos, um outro exemplo, mas de uma pessoa que não colocou seu coração estava no dinheiro, mas quando ele reconheceu, aleluia, o Messias, ele abandonou, louvado seja Deus, toda essa vida regalada e provou que seu amor não está no dinheiro para servir a Jesus. Se encontra no capítulo a seguir, que é em Lucas, capítulo de número 19, no versículo 1 adiante, que diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu o sicomoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou ao lugar, olhando para cima, ele disse: Zaqueu, desce depressa, pois convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu com toda a pressa e recebeu com alegria. E todos os que viram murmuravam, dizendo: se hospedar um homem, dizendo que ele se hospedará com um homem pecador? Quer dizer o que? Que Jesus vai se hospedar na casa de Zaqueu, e na visão das pessoas ele era pecador. No versículo 8 diz assim: Extrementes, Zaqueu se levantou e disse: Senhor,
resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar ou salvar o perdido. Então Jesus declara aqui no versículo 10 que Zaqueu estava perdido, mas o quê? Nas riquezas, na vida regalada a qual ele tinha, porque Zaqueu ele era um publicano, cobrador de impostos, a qual outra Zaqueu provavelmente cobrava de impostos a mais do que era devido para ter uma vida regalada. Mas viu que Jesus não precisou falar para ele assim: Zaqueu, vende tudo que tem aos pobres e siga-me. Não, Zaqueu de livre e espontânea vontade diz assim: resolvo dar a metade do que eu tenho aos pobres, e se tenho defraudado alguém, vou restituí-lo 4 vezes mais, dizendo assim que o amor de Zaqueu não estava mais, aleluia, em seus bens financeiros, não estava mais apegado a dinheiro. E Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Você vê a diferença? Louvado seja Deus, aleluia, do jovem rico para Zaqueu. Jesus viu que o amor de Zaqueu não estava no dinheiro nem nos seus bens materiais, mas estava sim no Senhor dos Exércitos, em seguir seus mandamentos e em viver para Jesus. Então, amados, nós temos aqui 2 exemplos de 2 evangelhos. Nós temos a representação aqui, louvado seja Deus, na vida de Zaqueu, do evangelho da porta estreita, do evangelho da verdadeira, do evangelho da salvação, e do jovem rico, do evangelho da prosperidade. A qual outra hora, amados ouvintes, que existem vários jovens ricos hoje dentro de nossas igrejas, nas nossas denominações. A qual outra hora nós vemos congressos tem um congresso aí na Universal que se chama Congresso Financeiro, eu não sei muito bem o nome, a qual outra hora eles vão lá para aprender a ser próspero. Quem eles estão indo buscar? Jesus Cristo ou a Mamon? Quem estão indo buscar? Jesus Cristo ou as riquezas da terra? É muito diferente de Zaqueu, a qual recebeu o Senhor Jesus Cristo na sua casa e disse que daria metade de tudo que tem aos pobres. Ah, irmão, mas eu tenho um trabalho social a qual eu ajudo pessoas carentes de ruas, amém? Mas onde está o seu coração? Está nas coisas deste mundo? Está na riqueza que este mundo pode oferecer? Ou está no Senhor? Porque eu não conheço o seu coração. Eu não sou Jesus. Eu não sou capaz de entrar dentro do seu coração e ver se você ama mais sua casa, sua mãe, seu pai, a sua família, as suas riquezas, mais do que o Senhor. Mas o Senhor Jesus é aquele que sonda os corações. O maior mandamento de Deus qual que é? Amai a Deus acima de todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. Amai a Deus acima de todas as coisas. Se você coloca o seu dinheiro, a sua vida financeira, a sua vida regalada, o seu sonho neste mundo a mais do que a Deus, então você não está amando a Ele acima de todas as coisas. Na realidade você vai perder a sua salvação. Então, amados, louvado seja Deus, essas denominações que apresentam este falso evangelho para você, elas estão, aleluia, totalmente contrário à palavra de Deus. Este não é o evangelho da salvação, esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Na realidade, amados irmãos, são falsos profetas vestidos, aleluia, em peles de lobos. Estão te enganando, estão apresentando um evangelho que não é verdadeiro. Sabe por quê, amados? Eu vou te dar aqui, aleluia, uma referência que se encontra em 2 Pedro, capítulo de número 1 até o versículo de número 3, que diz assim: assim no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, a quais introduzirão de simultaneamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, por causa deles será infamado o caminho da verdade, e também movidos por avareza farão comércio de vós. É o que estão fazendo hoje com vocês, amados irmãos. Estão fazendo comércio de vós com palavras fictícias, para que eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então o Senhor quer dizer que a sua destruição não dorme, não tarda. Para esses falsos, aleluia, pastores, falsos profetas, falsos apóstolos, louvado seja Deus, a sua destruição não tarda, porque estão fazendo, amados, comércio de vós. E em Lucas também, amados irmãos, capítulo 19, no versículo de número 45, louvado seja Deus, Jesus reprova totalmente o evangelho da prosperidade.
é uma coisa que o Senhor repudia. Louvado seja o nome do Senhor. É o evangelho da prosperidade, amados. Por quê? Porque a Bíblia diz, amados irmãos, em Lucas, no capítulo de número 19, no versículo número 45, diz assim: a purificação do templo. No versículo número 45 diz assim, 45 e 46: depois, entrando no templo, expulsou ali os que vendiam. No versículo 46 diz assim, dizendo: lhes está escrito, a minha casa é casa de oração, mas transformados no covil de salteadores. Em outras, aleluia, passagens, em Mateus, se eu não me engano, fala um covil de ladrões e salteadores. Sabe por quê, amados irmãos? É o que estão fazendo hoje. Estão vendendo dentro do templo, estão, aleluia, fazendo comércio dentro do templo. A outra hora, irmãos, eu vou te dar um exemplo bem básico do que aconteceu nesse versículo aqui. No versículo de número 45 diz assim, Lucas 19, 45, diz assim: depois, entrando no templo, expulsou do que ali vendiam. O que eles estavam fazendo? Vendendo. Aonde? Dentro do templo. Então, muitas das vezes, amados irmãos, eu já frequentei a igreja Plenitude do Trono de Deus, a qual fui visitar algumas vezes e não tinha esse entendimento da palavra. Quando eu entrei, tinha uma cantina do lado da igreja vendendo esfirra, coca, refrigerante, suco e todos os tipos de coisas. A qual você indo um pouco mais à frente, do lado esquerdo, louvado seja Deus, estava ali a loja, louvado seja Deus, ali vendendo livros, CD, DVD e artigos evangélicos. Ah, você não compra livros evangélicos? Compro. Ah, você não compra a Bíblia? Compro. Mas existem locais definidos para isso, amados. Não dentro da casa do Senhor. Quando nós vamos para a casa do Senhor, é exclusivamente para adorá-lo, para engrandecer o seu santo nome. Não, aleluia, para comprarmos coisas, aleluia, fazendo da casa do Pai casa, aleluia, de comércio. Então, amados irmãos, a Bíblia diz que, aleluia, o Senhor Jesus ficou irritado. Ele pega em outra passagem, se eu não me engano é de Mateus ou é de Marcos, que diz que ele pega um chicote irado e começa, aleluia, a derribar aqueles que vendiam e que praticavam o comércio dentro da casa do Pai. Era a mesma coisa, te dar um exemplo, que eu entrasse na igreja do Plenitude do Trono de Deus e quando viessem eles vendendo coisas dentro da casa do Senhor, eu entrasse lá com um chicote, saia batendo em todo mundo, arrebentando todo mundo lá dentro, jogando as coisas para cima e dizendo: é a casa do meu Pai, é casa de oração. A transformar no covil de ladrões e salteadores. Sabe o que eles fariam, amados? Eles pegariam e me chamariam a polícia e provavelmente me prenderiam. E se Jesus voltasse novamente e fizesse isso nessas igrejas atuais, nesses tempos de Mamon, o que eles fariam? Aleluia, iam querer matar Jesus novamente e crucificá-lo de novo. Os próprios crentes desta geração perversa iriam querer crucificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados ouvintes, este evangelho a qual estou te apresentando é um falso evangelho. É um falso evangelho, amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, amados. É totalmente condenado o que eles pregam, aleluia, aos santos dos exércitos. Irmãos, eu vou colocar aqui também mais algumas referências, amados irmãos, para que vocês tenham uma noção como esse evangelho da prosperidade é terrível. A Bíblia diz assim, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e com muitas concupiscências insensatas e perniciosas, a quais se afogam os homens na ruína e perdição. No versículo 10 diz assim: porque o amor é o dinheiro, a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Então ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça muitos se desviaram da fé. Você vê que tem pessoas assim: não sou rico, não sou próspero, então para que eu vou ser cristão ou vou seguir a Jesus? Eu vou sair dessa, aleluia, dessa igreja, eu vou viver a minha vida normal. E ela é apresentada no evangelho que vai deixar ela rica e próspera, ela não conseguindo ficar rica, próspera ela sai. Por quê? Porque o amor dela estava em Cristo? Não, porque o amor dela estava ao dinheiro. Amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E amados irmãos, eu também gostaria, louvado seja Deus, de colocar aqui também, louvado seja Deus,
também uma observação, irmãos, que fala a respeito sobre objetos e materiais ungidos. Eles também fazem comércio disso. Porque, amados irmãos, eles pegam, te apresentam ali a Arca da Aliança, uma réplica, ou uma pedra que representa a pedra de Davi, e fala: participe da pedra de Davi. Davi derrubou o gigante. Coloque aqui o propósito, louvado seja Deus. Pegue as 5 pedras de Davi por R$100. E quando Davi derrubou o gigante da sua casa, quando essa pedra chegar na sua casa, o gigante vai ser derrubado. Ou se não, pega uma réplica da Arca da Aliança e fala: ó, quando você levar a réplica da Arca da Aliança na sua casa, o mal também vai cair por terra. Então, amados irmãos, eles estão vendendo, eles estão fazendo comércio de voz, comércio da Bíblia, e outra hora que isso é totalmente, louvado seja Deus, contrário à palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz, amados irmãos, que Deus não dividiria a glória dele com ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, este evangelho que é apresentado aos irmãos é o falso evangelho. É o falso evangelho que não cura, que não liberta, que não restaura. Ele só apresenta uma vida de bonança. Louvado seja Deus. E vocês não conseguem a salvação. Mas existe o verdadeiro evangelho, irmãos. O evangelho da porta estreita. O evangelho que Jesus morreu na cruz para salvá-los. O evangelho que o Senhor morreu na cruz para te dar vida e vida eterna, e vida em abundância. A Bíblia diz assim em Mateus capítulo 6, versículo 19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Mas julgai para vós os tesouros no céu, para que onde nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Onde está o seu tesouro, amados? Está no dinheiro? Está no poder? Está nas riquezas? Ou está em Cristo Jesus? A Bíblia diz, amados, aleluia, que o verdadeiro evangelho é o evangelho de justiça, arrependimento e santidade. Seguir a Jesus não quer dizer que você vai ter uma vida próspera, uma vida regalada, uma vida, louvado seja Deus, e você vai ter, aleluia, tudo, aleluia, que você deseja. Mas a Bíblia também diz que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as vossas outras coisas serão acrescentadas. Então, amados ouvintes, busquem, aleluia, o verdadeiro evangelho. E qual é esse verdadeiro evangelho, Tiago? Então, já que estou, aleluia, sendo enganado, como devo seguir a Jesus? Devo sair então da minha denominação? Devo sair então, se eu estou dentro de uma igreja mundial, se eu estou dentro de uma igreja universal, se eu estou dentro de uma igreja da plenitude do trono de Deus? Amados ouvintes, eu não vou dizer para vocês saírem das suas denominações, mas vou dizer para que vocês tenham 3 bases bíblicas, 3 fundamentos bíblicos para vocês vencer, aleluia, este mundo e o falso evangelho. E qual que é? O primeiro é a oração, a segunda é jejum, e a terceira é a leitura da palavra. Amados irmãos, se vocês não lerem a Bíblia, não pedirem ajuda ao Espírito Santo na interpretação das Escrituras, então, amados ouvintes, vocês serão enganados pelos falsos profetas. Porque outra hora vocês não terão base bíblica e nem doutrinária para poder se defender, aleluia, dos falsos profetas. Porque tudo que eles falarem para você vai ser a verdade. A qual outra hora você não jejua, você não ora, você não lê a Bíblia, então você não tem fundamento, aleluia, na Bíblia. Você não tem uma base para poder, aleluia, se defender do falso profeta, e naturalmente você será enganado. Então, se você quiser ficar nas suas denominações, fiquem, mas leiam a Bíblia. Orem a Deus, jejuem, peçam orientação do Espírito Santo, e Ele revelará a verdade, como revelou a mim e a muitas pessoas que participavam dessas denominações, a verdade da Santa Palavra, a qual outrora também pertencia às Assembleias de Deus, a qual saí por devido às outras iniquidades. Não tem muito a ver com o Evangelho da Prosperidade, mas devido ao engano, né, irmãos, de muitos outros atos aí concebíveis dentro da palavra do Senhor. Amados irmãos, louvado seja Deus. E terminando esta palavra, eu gostaria também, louvado seja Deus, para terminar, porque o vídeo está muito longo, para falar sobre os falsos profetas. Porque muitas das pessoas dizem assim:
Você disse que nós devemos largar o evangelho da prosperidade, né? E devemos abandonar as nossas denominações. Mas nossas denominações há curas, há milagres, há maravilhas. E por que eu sairia de uma igreja mundial do poder de Deus, onde até os cegos enxergam, onde os mudos falam, os surdos ouvem, e na Universal, que há tantos milagres e maravilhas que eu vi com meus próprios olhos? Por que eu devo abandonar as minhas denominações? Por que eu devo abandonar o evangelho da maneira que eu vivo para seguir o evangelho da maneira que você está proclamando, o evangelho da maneira que você está dizendo que eu devo seguir? Amados irmãos, vou ser bem rápido e claro aqui, que eu vou responder essas perguntas dos irmãos em Mateus, no capítulo número 7, versículo de número 13. Porque outra hora eu também já disse essas mesmas palavras. Eu também já disse para minha esposa, quando ela pertencia à Assembleia de Deus, por que eu tenho que sair da mundial? Você vê os milagres que os apóstolos Valdemiro apresenta, cego enxergando, pessoas sendo curadas de lepra. Nossa, são tantos sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Por que você acha que eu vou sair da mundial para ir para uma igreja que eventualmente é raro eu ver algum milagre, algum testemunho, alguma coisa? Essa palavra, amados irmãos, eu já me fiz essa pergunta para minha esposa, mas o que respondeu para mim essa pergunta foi Jesus, através da sua santa palavra. Por isso que é importante, amados irmãos, nós lemos e entendemos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz aqui, amados irmãos, louvado seja Deus, em Mateus, no capítulo de número 7, versículo de número 15, que diz assim: os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentaram disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos vos conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore que produz bons frutos, novamente, versículo número 17. Assim toda árvore boa que produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir bons frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Jesus vai dizer para eles: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, os que praticam o pecado. Eu não entendi, amados irmãos, o contexto dessa palavra, quando diz assim. Eu entendia, na minha ignorância, antigamente, que os frutos bons eram os milagres. E os frutos maus são aqueles que não tinham milagre para oferecer, não tinham algo para oferecer de milagre, de maravilha, de sinais e prodígios. Porque muitas das vezes o apóstolo Valdemiro Santiago falou: eu tenho um fruto para apresentar, eu tenho meus frutos, olha os milagres, olha as maravilhas. Eu apresento meus frutos e você apresenta os seus. Foi muitas das vezes o apóstolo Valdemiro disse isso, eu já vi muitas das vezes, eu falei: ele tem razão. Porque a esses que falam mal do apóstolo não tem fruto, não tem milagre, não tem prodígio, não tem maravilha. Olha o tanto de milagre que é realizado na Igreja Mundial do Poder de Deus. Mas hoje, entendendo o contexto bíblico, amados irmãos, é muito mais profunda a palavra de Deus do que possamos imaginar. O bom fruto, irmãos, é a palavra que sai do altar. É a vida do que essa pessoa tem com Deus. O fruto bom é a palavra que sai do altar. Se ele pregar a verdade, por mais que ele venha pagar o preço, então ele tem um bom fruto. Se ele não prega a verdade, então a palavra que sai do altar é uma palavra que tem mau fruto. E o que ele diz? O mau fruto é cortado e vai ser lançado aonde? No fogo. Literalmente Jesus disse: aquele que não der fruto, aquele que não apresentar a verdade às minhas ovelhas, aquele que não pregar o verdadeiro evangelho genuíno, vai ser cortado e lançado fora. Por quê? Porque essa pessoa não tem fruto. Por quê? A Bíblia diz aqui expressamente, irmãos, nesse versículo, louvado seja Deus, no 22, diz assim: naquele dia onde dizer Senhor, se porventura não temos profetizado em teu nome, não temos pregado em teu nome,
Em teu nome não expelimos demônio. Então quer dizer que expelir demônio não é fruto que vai ler, que são bons frutos de arrependimento. Não são os frutos que levarão para a vida eterna no reino dos céus. Em teu nome não fizemos muitos milagres. Milagre não quer dizer que você tenha fruto. Não quer dizer que é um fruto que vai te levar à salvação da sua alma, da sua vida. Quer dizer que você prega o evangelho, que você, aleluia, realiza milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Não quer dizer que você tem uma vida com Cristo. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim que praticais a iniquidade. É possível, irmão, então, Tiago, eu estar dentro de uma igreja, acontecer sinais, prodígios, sinais, milagres e maravilhas e eu estar sendo enganado? É lógico, a mesma palavra aqui já disse isso. Não quer dizer que na sua igreja tem sinais, milagres e maravilhas, que é uma igreja que Jesus esteja se agradando. Pelos seus frutos conhecereis. E quais são os frutos? É a palavra que sai do altar. Se é a palavra, aleluia, louvado seja Deus, que esteja agradando ao Senhor, então esta é a palavra que sai do altar. É por isso, amados irmãos, que bem no começo desse vídeo eu tirei como referência a palavra do Senhor para pregar também para os irmãos. A primeira palavra que está em Gálatas, no capítulo de número 1, versículo de número 8 e 9, que diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além deste de que vós temos pregado, seja anatema. Assim como já dissemos agora e repito, e alguém que vos prega o evangelho que vai além deste que recebeste, seja anatema. Anatema, como eu disse no começo do vídeo, é descrito como maldição, perdição, descração, é um evangelho maldito. Então, amados ouvintes, infelizmente, vocês que frequentam essas denominações que pregam esse tipo de evangelho, está sendo pregado para os irmãos o evangelho de anatema. Mas, irmãos, Jesus é maravilhoso. Jesus está voltando, Ele vem resgatar uma igreja lavada, remida no seu sangue. Irmãos, saiam, aleluia, do evangelho da prosperidade. Vivam o verdadeiro evangelho da salvação. Não amem mais as coisas deste mundo, não amem mais as riquezas deste mundo, mas amem, aleluia, irmãos, o Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, porque foi Ele que nos resgatou e nos salvou do pecado. Amados ouvintes da palavra de Deus, nesta tarde, nesta manhã, então termina aqui. Louvado seja Deus, a ministração da palavra do Senhor. Que Deus os abençoe, irmãos, e que vivamos o verdadeiro evangelho de Cristo, para que venhamos ser salvos em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Espero que, aleluia, tenha esclarecido algumas dúvidas dos irmãos sobre este evangelho da prosperidade. Amados irmãos, também quero agradecer aqui, aproveitando que está no final do vídeo, as mais de 15 mil visualizações, quase 15 mil visualizações sobre uma ministração que eu dei sobre o evangelho atual que estamos vivendo, um recado urgente para todas as igrejas, né? O evangelho que está tendo 15 mil visualizações, está repercutindo muito aí no YouTube. Agradeço a palavra de apoio dos irmãos, né? Muitos irmãos aí apoiando a ministração, gostando da ministração. E também, irmãos, estou aqui orando, vou ver se o Senhor aprova uma ministração sobre, aleluia, o Apocalipse, uma ministração completa, aleluia, sobre a igreja, né, sobre as 5 virgens loucas, 5 virgens prudentes, que vai verdadeiramente ficar nessa terra, e quais são os tormentos que essa igreja vai passar. É uma ministração bem detalhada, porque como é um assunto escatológico, irmãos, então é um assunto que necessita de muito estudo, de muita oração e de muita, aleluia, misericórdia e de muita revelação do Espírito Santo. Estou preparando essa ministração, provavelmente vai ter de 2 a 3 partes, né? Então, que os irmãos me ajudem em oração, para que eu venha trazer a verdade ao coração de muitas almas. Que Deus os abençoe, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Shalom. Good master, what good things shall I do that I may have eternal life? Why callest thou me good? There is none good but one, that is God.
But if thou wilt enter into life, keep the commandments. Which? Thou shalt do no murder. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness. Honor thy father and thy mother. And thou shalt love thy neighbor as thyself. All these things I have kept from my youth up. What lack I yet? One thing thou lackest. Thou wilt be perfect. Go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, then follow me. Verily I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. Who then can be saved? With men this is impossible. But with God, all things are possible.